Olá, pessoal. Tudo bem? Muita luz, muita paz. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as obsessões, né? E os efeitos físicos que os tipos de obsessão podem acarretar no ser humano. Bom, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, existem três tipos de obsessões: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Muitas pessoas denominam a subjugação como possessão. Só que Kardec ele não usa esse termo possessão, porque, segundo ele mesmo, o termo possessão ele dá uma ideia de que o espírito entrou dentro do corpo da pessoa, né? E não é muito bem por aí que acontece, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, né, resumidamente, quais são os efeitos do, das obsessões, nós temos que entender um pouquinho o tipo, né, quais são os tipos de obsessão, e para saber os efeitos que cada uma ocasiona. Né? Bom, a obsessão simples, como já o próprio nome diz, ela é uma coisa mais tranquila, menos severa para o ser humano. Então, ela geralmente acontece quando algum espírito, né? Eu não gosto muito, eu gosto mais de falar entidade, né? Porque cada alma que está no mundo, ela é uma entidade, né? Muitas pessoas usam o termo entidade só para espíritos de luz, vamos dizer assim, né? Espíritos que já estão no caminho da luz. Mas eu gosto também de usar entidade para todo tipo de espírito, tá? Então, só para a gente, né? Porque depois alguém pode questionar o termo que eu uso, porque entidade é aquele que tem uma identificação própria, uma característica própria, né? Ele se torna uma entidade, ele tem uma característica própria. E como todo ser humano tem as suas características próprias, então toda alma é uma entidade, tá? Seja de luz ou seja com menos luz, né? Ou com menos sabedoria, vamos dizer assim. Porque, na verdade, luz e sombra também é um termo bem relativo. Mas esse não é o mérito do vídeo. Bom, então vamos lá. A obsessão simples, ela é menos complexa, como o próprio nome já diz, e ela dá alguns efeitos, como uma queimação aqui perto do pescoço, um pouquinho de dor de cabeça, um desânimo, tá? Pode dar você sentir um peso no ombro, né? Algumas coisas desse tipo. É, pode haver um cansaço, de repente você tem uma saúde muito boa e de repente você começa a ter um cansaço para subir uma escada, um cansaço para se movimentar, um cansaço sim que veio de forma não aparente, tá? Geralmente, quando é obsessão simples, não vem muito com sonhos, com coisas extras, vamos dizer assim, coisas noturnas, tá? Não vem muito, não tem muitos detalhes noturnos. Você ainda consegue dormir bem, se alimentar, enfim. Outra característica que pode acontecer é o intestino parar, né? O intestino pode ficar meio devagar, tá? E alguns arrepios pode acontecer. Bom, isso aí é na obsessão simples. Então vamos só recapitulando. É um pouco de dor de cabeça, peso nas costas, o intestino lento, uma fadiga
caminhar, uma fadiga ao subir escadas, né? Um pouquinho de sonolência, mas são efeitos assim mínimos, né? Digamos assim, que não afetam muito a sua vida. Você ainda consegue ter uma vida, caminhar bem ali no dia a dia, fazer suas atividades, né? Apesar do cansaço que isso vai te acarretar. Bom, agora nós vamos passar para fascinação. Então, primeiro, a gente tem que definir o que é a fascinação. A fascinação, ela geralmente vem com um apelo mental, né? Ela vem com uma tendência do ser humano se focar em algum setor da vida dele, em alguma questão da vida dele. Ele fica com o foco fechado naquilo, tá? E como que funciona isso? Vamos dizer que um exemplo, vamos supor que eu adoro, adoro uma pessoa, tá? Eu sou apaixonado por uma pessoa. Quando existe uma influência espiritual em cima de mim, que ela vai amplificar essa paixão que eu tenho, e essa paixão vai começar a ficar doentia, tá? Essa paixão vai ficar doentia. Eu vou querer a todo custo ter aquela pessoa, eu não vou querer deixar aquela pessoa por nada, eu vou começar a atormentar aquela pessoa demais. Vamos pôr um outro exemplo também. Vamos supor que eu sou fascinado por dinheiro, é um exemplo, tá? Então eu vou querer vencer, eu vou querer trabalhar, eu vou querer lutar, eu vou querer dar o meu máximo para aquele dinheiro vir para minha vida. Só que ao mesmo tempo que quando você está na fascinação, aquele objetivo que você deseja, aquilo que você almeja, quanto mais você pensa naquilo, mais aquilo fica longe de você. Mais aquilo fica longe. Porque a intenção dos espíritos que estão te rodeando ali é te deixar nervoso, te deixar estressado, te deixar chateado, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, os parentes, as pessoas próximas, vão falar com o outro, e o outro não, né, com quem está fascinado, e a pessoa não dá ouvidos, ela acha que ela sempre está certa, ela entra num estado paranoico, vamos dizer assim, onde ela quer só aquele objetivo, tá? Bom, então isso nós estamos definindo o que é a fascinação. E agora nós vamos entrar nos detalhes, né? A obsessão simples, então você tem alguns desconfortos físicos. Na fascinação, os espíritos já estão te atingindo a parte mental, tá? A parte mental. Então eles vão te atacar de várias formas para que você perca, para que você se irrite, para que você perca a sua noção de ser humano, tá? E isso acontece sem que a pessoa tome noção disso, tá? Então é muito, muito perigoso, gente. Não é uma coisa muito simples, tá? Mas pode acarretar vários problemas familiares, destruição de famílias, destruição de lares, enfim. E a pessoa fascinada, quem está convivendo com a pessoa que está nesse estado de fascinação, ela tem que entender que não é o estado da pessoa normal. Então ela tem que compreender aquilo e agir o mais rápido possível para a pessoa sair desse estado, tá? Bom,
Então vamos lá, né? Então a ideia do estado de fascinação em relação às entidades espirituais que estão ali à volta é criar o caos, criar raiva, deixar aquela pessoa nervosa. Então eles vão utilizar tanto aquela pessoa que está fascinada como os familiares à volta para criar distúrbios, entendeu? A ideia dos espíritos que estão ali envolvidos é criar discórdia, tanto para o fascinado quanto para a família. Por quê? Porque eles atacam a pessoa diretamente e indiretamente pelos familiares, tá? Então isso aí você já chegou num nível mais complicado. E, bom, aí o que acontece? Geralmente, a pessoa que está fascinada, ela começa a ter sonhos, ela começa a ficar sempre irritada, ela começa a perder o sono, às vezes dá muito sono, tem hora que dá pouco sono. Os espíritos começam a brincar com essa pessoa, tá? A brincar. O que é isso? Vamos supor que de dia você tem muito sono. Aí quando chega à noite em casa, aquele sono some, aquele sono desaparece. E para que isso? Porque eles estão querendo te causar irritação, entendeu? Causar irritação. Mais difícil fica se a pessoa que está sendo fascinada, ela tem uma tendência à mediunidade. Por quê? Porque ela tem uma energia extra ali, um ectoplasma extra, né? Uma energia vital extra, e as entidades podem usar isso aí como meio de locomover objetos, como meio de transferir objetos de um lugar para o outro, tá? Então, por exemplo, luzes podem se acender sozinhas, fechaduras podem se movimentar sozinhas, objetos podem desaparecer e aparecer em outro lugar, né? Que é a desmaterialização, que aqui para a gente, no nosso nível, né, de como encarnados, seria uma coisa impossível de se fazer, mas para eles é fácil de se fazer, é fácil, tá? Porque o que é material para nós aqui é energia condensada, então eles conseguem desmaterializar e materializar em outro local, tá? Rádios podem ligar sozinhos, TVs podem ligar sozinhas, enfim, são N efeitos físicos que podem acontecer. Por quê? Porque eles estão aproveitando da energia extra que aquela pessoa tem para doar ali, tá? Essa pessoa que está fascinada, ela pode ter alguns problemas, sentir que está sentir que as coisas não estão movimentando de acordo, que quanto mais ela faz, menos ela consegue, tá? Isso é um grau de fascinação aí, tá? Bom, depois da fascinação, nós temos a subjugação ou a possessão, né? A subjugação ou a possessão, eu acredito que é o que todo mundo é o que mais conhece, né? Assim, até pelos filmes. Apesar de que às vezes nos filmes tem uma certa tendência ao exagero, né? Mas aí tem a possessão ou subjugação, que é quando realmente as entidades tomam quase que todo o mental daquela pessoa, né? Então a pessoa já não tem mais movimentos por vontade própria, a voz pode mudar, a pessoa pode levitar,
né? Porque na verdade não é a pessoa que está levitando, é o espírito ali que está usando de algum meio para fazer aquela pessoa levitar, né? Então, assim, já começa a entrar num caso mais de possessão. Bom, a possessão, então, ela é muito já para o lado onde a pessoa perde até os seus movimentos, às vezes, tá? Não é que isso acontece o dia todo e toda hora. Alguns períodos ali pode acontecer a possessão, tá? A pessoa pode falar coisas que nunca falou, né? A pessoa pode entrar num estado, enfim. Aí a possessão é mais fácil da gente identificar do que os outros, por incrível que pareça. Perdão. Porque a possessão ela é mais fácil de ser notada. E às vezes os outros processos mais simples são mais difíceis de serem notados, né? A possessão é mais, por ser um grau mais elevado, é mais fácil de ser notado. Bom, em todos esses casos, o ideal é você procurar, né, um centro espírita, ou Kardec, ou Umbanda, enfim, algum local para te ajudar, te auxiliar. Aqui a gente trabalha também um pouco esse lado das possessões, tá? Aqui na terapia aqui. Só que a gente trabalha de uma forma diferente, mais técnica, através dos chakras, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho aqui onde eu busco, através dos chakras, eliminar essas energias, né? Porque o que acontece? Essas energias elas estão vinculadas aos seus pontos de chakras, né? Então existe aqui um triângulo que é basicamente occipital, humeral direito e humeral esquerdo, que geralmente elas estão ali vinculadas a você por ali. Então a gente tenta trabalhar quebrando esse vínculo, tá? A gente tenta trabalhar quebrando esse vínculo. E aí quando se quebra esse vínculo, a pessoa volta ao normal, né? Porque o que acontece? Elas fixam, né, essas entidades, esses seres, né, eles se fixam com você através dos chakras para eles se alimentarem da sua energia. Então eles vão ficando cada vez mais fortes e você cada vez mais fraco, porque eles estão tirando a sua energia e pegando para eles, tá? Além dos efeitos na pessoa, existem outros efeitos que podem acontecer na casa, tá? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os efeitos da casa, mas depois eu vou fazer um outro vídeo só para isso também. Bom, efeitos na casa. As luzes podem ficar escuras, podem haver cheiros estranhos, bichos estranhos, barulhos, vultos. Algumas coisas podem, né? Algumas coisas podem mudar de lugar sem você perceber. Enfim, são coisas assim mais simples, tá? São de fácil detecção também, porque você vai perceber que aquilo ali, né? Porque na casa é mais fácil às vezes de você identificar do que no próprio corpo, porque você percebe rapidamente, você consegue perceber as mudanças, tá? Bom, pessoal, então o que acontece, né? Só voltando aqui na explicação de como eles vão se conectando, eles vão se alinhando com os seus chakras para poder usar a sua energia a favor deles, tá?
E aí eles vão manipular aquela energia, vão juntar a energia que eles já tinham, mais a sua energia, para poder fazer toda essa arruaça com você mesmo. Então eles usam a sua energia contra você mesmo. Por incrível que pareça, é assim que funciona. E aí a gente vem tentando quebrar essas ligações, entendeu? Porque quando você quebra a ligação, você quebrou a, a obsessão, né? Seja ela qual for. E aí, para você ter uma ideia, só de chakras a gente faz uma análise de 42 chakras diariamente do consulente, tá? Não que esses 42 chakras sejam todos envolvidos, mas quando eles estão interagindo com a outra pessoa, todos os chakras se desalinham porque eles funcionam como um relógio, tá? Os chakras funcionam como um relógio. Então, se um desalinha, os outros vão acompanhando aquilo ali, vamos dizer assim, né? Os outros também vão se desalinhando. E aí a gente tem que verificar todas essas etapas aí, tá bom? Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha agregado um pouco aí a vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Eu estou à disposição. Como sempre, todos os vídeos eu gosto de falar, não sou dono da verdade. O que eu posso agregar de conhecimento eu vou agregando e a gente vai falando mais sobre obsessões em outros vídeos, né? Nós vamos ter mais oportunidades de falar sobre as obsessões. Gratidão, muita paz, muita luz.